Vê se aparece. Começou aí? Começou, né? Então, boa Começou. noite. Quero agradecer primeiramente as meninas que fazem parte aí do projeto comigo, que acreditam aí em tudo que nós estamos desenvolvendo, tudo aquilo que a gente tem criado. Quero agradecer quem hoje está aqui conosco para participar da palestra. Hoje nós vamos dar sequência às nossas palestras psicoeducacionais. Começamos com a Júlia semana passada, falando um pouquinho aí sobre o que é a psicologia, a forma com que a necessidade desse tratamento e desmistificando mesmo, né, descomplicando a psicologia, que grande parte das vezes a gente fica com uma imagem de que é algo tão cabuloso, algo tão desnecessário e na realidade é ao contrário. Hoje a gente vem com a Lisandra ela é nutricionista, vai trazer aí para a gente o quão necessário é a estruturação alimentar também no processo de tratamento. E eu estava hoje muito pensativa, né, sobre o projeto, sobre a forma com que a gente está desenvolvendo ele aí dia após dia, são sementinhas que a gente está criando. O projeto ele vai vir na contramão, né? Eu acredito muito aí de outros projetos, de outras instituições aí que trabalham com o desenvolvimento de um único pilar, e eu quero trabalhar todos os pilares dentro do projeto, né? Então, o atendimento psicológico, psiquiátrico, nutricional, esportivo, espiritual, o profissional e o acadêmico. Eu acredito que são 7 pilares extremamente importantes, porque quando você está bem, ou pelo menos quase 100% em tudo, a vida ela flui muito mais fácil. Então, que a gente possa juntos construir esse desenvolvimento e esses pilares para que a gente possa realmente ter um objetivo melhor alcançado. Vou passar a palavra para a Lisandra, vou pedir para você aí falar um pouquinho, enquanto eu já espelho para a gente começar, tá bom? Boa sorte, confio em você. Vamos lá, né, pessoal? Primeiramente, eu quero agradecer, estou muito, muito feliz por estar fazendo essa palestra, porque a Lili despertou algo que, se eu começar a chorar, é que é muito profundo para mim, mas ela despertou algo que eu jamais achava que eu era capaz, e eu não queria para mim, e ela me empurrava, e ela puxava pelos cabelos, e acreditou muito em mim. E quando começou esse projeto, o senhor falou, você vai ajudar ela, mas eu falando com ela ontem, eu falei, não, eu vou ajudar só segurando a plaquinha de Jesus te ama e tá tudo certo. E ela... E o senhor moldando o projeto incluiu, né, que é muito necessário a nutrição, a alimentação saudável, e existe tantas nutricionistas por aí. Eu falei, Lili, você conhece tantas nutricionistas, deixa eu como intérprete de Libras, tá melhor, mas o senhor nos capacita, nos direciona. E eu estou muito, muito, muito feliz de participar desse projeto e de hoje fazer a palestra. Estou muito nervosa, parece que eu estou apresentando o TCC da faculdade, mas o senhor já havia derramado sobre a minha vida algo que aconteceria, está acontecendo, e como uma frase, né, que a gente escuta, vai menos, mas com o senhor, quando você diz eis-me aqui, você vai na direção que você está no caminho certo. Medo dá, mas vai com medo mesmo, que já já o medo passa. E a gente vai começar agora? Você já vai colocar o... Eu ia perguntar, posso já compartilhar? Pode sim. Quando vocês estiverem vendo a tela, vocês me avisam, por favor. E a nutrição, né, ela é extremamente ampla. A gente pode tratar diversos pilares, assuntos, e no tratamento psicológico é extremamente importante a gente entender os alimentos envolvidos e o porquê da nutrição, porque muitas vezes a gente procura uma nutricionista com o objetivo somente de emagrecer. A gente não vai em busca dos nutrientes, a gente vai em busca da
perda do nosso peso. Muitas das vezes, desse tempo todo que eu trabalhei, eu vejo as pessoas, quando eu falo que sou nutricionista, o pensamento delas é emagrecer, mas a gente acaba não cuidando do psicológico, né? E isso envolve muito nesse tratamento, e o intuito do projeto é cuidar de pouquinho em pouquinho, né? É um conjunto todo. E eu vou falar um pouquinho sobre mim. Me chamo Lisandra Nascimento Porfírio e ao ano eu me tornei Queiroz. Conheci uma pessoa muito especial que era meu cozinheiro e hoje nós somos casados, e ele me deu um presente enorme, enorme. Ele me deu 3 filhos lindos, 2 meninos, o Gustavo, o Guilherme, e a Giovana, que é a mais velha. E agora fui convidada para fazer parte do projeto e não tinha como eu dizer não. Eu acho que dizer não seria virar as costas para quem a Lili foi, e será e está sendo até os nossos 90 anos de idade. E a alimentação, né, a nutrição, ela ajuda não só a nossa forma de comer, mas a nossa, né, forma de pensar. Só um minutinho, Lili, que eu preciso colocar maior, que não estou enxergando. Ah. E eu já sou formada, pessoal, em nutrição há 16 anos. Saí do colégio, já fui direto para a faculdade, sem muito saber o que eu queria da vida. E nesse meio tempo, eu fiquei fiquei 15 anos trabalhando em restaurante, administrando restaurantes, grandes refeições, e não lidava diretamente com a terapia nutricional. Mas eu fui vendo que não, a nutrição em restaurante me deu uma grande habilidade de lidar com pessoas, né? Mas quando você fala em nutrição, as pessoas pensam de outra forma, não de ser gerente de um restaurante, sim você fazer dietas, dietas e dietas. Mas eu percebi que além da dieta, a gente precisa entender a necessidade da pessoa por trás, não somente prescrever algo que ela pode ser que siga 15 dias e não mais. O importante é ela entender o porquê que ela está se alimentando. Pode trocar. E aí a gente vê, né? A gente se questiona muitas vezes. Eu preciso de um nutricionista? Muitas das vezes a gente vai numa revista se consultar, geralmente a gente vê uma amiga que está fazendo uma dieta, muitas vezes a gente acha que só cortando o pão isso vai funcionar, mas a nutrição, a profissional nutricionista é muito importante para acompanhar você em qualquer momento da sua vida, na nutrição infantil, na gestação, na nutrição, na alimentação do idoso, que quando o idoso chega numa certa idade, ele quer, eu estou passando por isso, os meus pais são idosos e a alimentação dos meus pais é voltada a banana e tapioca. Então, a gente vê que falta nutriente, né? Mas só que eles começam a ficar teimosos e aí a gente tenta introduzir o alimento de outra forma, porque precisa de diversos nutrientes envolvidos numa idade mais avançada. Então, a nutricionista tem nutricionista também em escola, alimentação escolar. Então, a gente precisa entender que a nutricionista ela veio para nos ajudar a entender a forma de comer e buscar uma melhor nutrição do nosso corpo. Não é somente chegar lá e falar, doutora, eu quero emagrecer. E o que é a nutrição, né? A nutrição ela é uma ciência que vai estudar os processos pelos quais o organismo utiliza os nutrientes que nós ingerimos no dia a dia. Muitas vezes a gente não se policia e a nossa alimentação acaba sendo muito básica, né? Arroz, feijão, o pão, o café com leite, e eu não me atento a comer uma fruta, às vezes é da correria do meu serviço,
Às vezes eu cuido mais de outras pessoas do que de mim, então isso acaba impedindo de olhar a alimentação, porque a gente tem outros pilares para poder tomar conta, e a nossa alimentação, muitas das vezes, a gente deixa por último. Muitas das vezes a gente come, olha na geladeira e vê o que tem, e come, ou a gente pede um iFood, e o que tiver de mais gostoso a gente pede. Isso acaba se tornando uma rotina que, se eu tiver todos os dias uma ingestão só de hambúrguer e batata frita, o meu organismo não vai ter os nutrientes necessários para trabalhar. É igual um carro. O carro, a gente coloca gasolina, mas precisa trocar o óleo, ajustar o freio, ajustar o para-brisa, precisa de toda uma manutenção, igual o nosso corpo. O nosso corpo, ele não sobrevive por um nutriente só. E a nutrição é importante nessa equipe multidisciplinar para trabalhar junto com o psicólogo, trabalhar junto com o psiquiatra, o educador físico. Então, a nutrição faz parte de uma equipe multidisciplinar para a gente ensinar hábitos alimentares saudáveis e facilitar uma adoção ou de entender os benefícios dos alimentos no nosso organismo. Se eu estiver falando muito rápido, é porque eu estou muito nervosa, gente. Mas tá indo bem, Li, pode ficar tranquila. Tá. Se tiver alguma dúvida, pessoal, geralmente, quando eu comecei a nutrição, era muito engraçado, que eu lembro que na minha infância eu era gordinha. E aí a minha mãe me levou em um endócrino, né? E eu já estava na época de fazer a faculdade, e aí eu ficava em dúvida. Eu falava, gente, mas eu vou ser endócrino, eu vou ser uma nutricionista, e fui pesquisar sobre. E também nós temos um nutrólogo, né? Então, quando a gente fala em alimentação, a gente pensa no nutricionista. Quando a gente pensa em emagrecimento, quer tomar um remédio, vai o endócrino. E alguns anos atrás eu conheci o nutrólogo também, né? E a gente vai aprender e entender a diferença de cada profissional. O endócrino é responsável, ele vai diagnosticar e tratar doenças relacionadas mais por hormônio e metabolismo. Ele cuida das doenças como diabetes, obesidade, distúrbio da tireoide. A gente também cuida, mas a gente tem outra visão. Ele vai prescrever remédio, ele vai prescrever outros exames. E nós temos o nutrólogo, que ele vai tratar doenças nutricionais, como diabetes, tensão, obesidade, vai identificar maus hábitos alimentares, vai orientar o paciente em relação ao seu estado de saúde e incentivar um acompanhamento periódico do seu estado nutricional. E nós, nutricionistas, a gente vai prescrever a dieta. No caso, eles não prescrevem, né? Quando eu fui no endócrino, ele puxou uma dieta pronta, uma receita pronta de gaveta e me deu. Mas só que isso não é o correto. Ele precisa entender as minhas deficiências nutricionais, se os meus gostos alimentares, e esse papel vem da nutricionista. Então, a nutricionista, ela vai prescrever, ela vai supervisionar, ela vai ter um contato maior com você para saber a sua alimentação, para te ajudar no tratamento, para te acompanhar para uma evolução alimentar. Então, é a diferença. Muitas vezes a gente não tem tanto acesso ao nutricionista, mas tem acesso ao endócrino. Então, o pessoal vai lá, toma o remédio, não dá atenção à alimentação, porque quer a perca de peso muito rápido, né? Então, acaba procurando endócrino para prescrever medicamento. E nós, nutricionistas, não prescrevemos medicamento, mas nós fazemos uma avaliação nutricional, buscando, investigando, né, a sua alimentação, o seu
hábito alimentar, sua condição também de ter acesso aos alimentos, quais os alimentos que você mais consome. Então, a gente faz toda uma entrevista para adaptar uma dieta ao seu gosto alimentar, não somente puxar da gaveta, até porque cada um tem uma atividade diária diferente, a gente tem pesos diferentes, a mesma dieta que se eu for no endócrino ele der para mim, não serve para a Lili, não serve para a Júlia, é diferente, porque os hábitos são diferentes. Hoje, nosso grupo está com pessoas de Minas Gerais, do Rio Preto, de onde mais? De diversos, né, estados aqui de São Paulo, do país e do mundo. Então, em cada lugar que a gente está, a gente vai ter acesso mais fácil ao alimento do que aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo eu tenho muita facilidade em algumas frutas que eu posso ir para Minas Gerais ou para a Bahia, que eu não encontro tanto. Agora vamos para o próximo slide. E qual o papel da nutricionista, da medicina preventiva e a promoção da saúde? Nós atuamos dentro de uma equipe multidisciplinar. O profissional da área de nutrição é muito importante na missão de, é, de, de te mostrar, né, de aplicar em você hábitos alimentares saudáveis e facilitar um fácil acesso aos alimentos. Eu atendi uma pessoa uma vez, uma senhora, na época do meu estágio, no momento que eu estava lendo, desenvolvendo a palestra com a Lili, eu lembro que no meu estágio, eu atendia durante, acho que 3 meses, eu atendi uma senhora, que ela era bem obesa e ela queria emagrecer, então ela fazia todo o tratamento. Na faculdade tinha fisioterapia, tinha educação física, tinha, né, todos os tratamentos, ela passava pela nutrição e pela psicóloga. E nesse acompanhamento, a gente percebeu, assim, todas as dietas que a gente prescrevia, com todos os nutrientes, com todos os alimentos que ela gostava, que ela dizia que gostava, quando chegava no retorno, ela dizia que só queria comer sanduíche. Só sanduíche, que o acesso dela era só pão e atum, mas só que com a psicologia a gente notou que era além disso, não era só alimentação. Então, eu me formei em 2006 e a nutrição ela não olhava, pelo menos no lugar que eu estava inserida, não olhava com o outro olhar. Era só de prescrever a dieta, fazer as calorias, 1.200 calorias, vai para casa e come aquilo que eu determinei. E naquele dia eu percebi que era além disso, mas como eu tinha que fazer estágio e daqui a um tempo eu ia para outro lugar, eu não acompanhei essa senhora. Mas ela precisava também de uma mudança no hábito alimentar diário e psicológico dela, porque a gente prescrevia uma coisa, ela não aceitava. Então, ela não, a gente estava com o papel de ensinar ela a se alimentar melhor, mas ela decidia por conta própria que só queria comer pão de forma e atum. Então, a gente, como nutricionista, vai explicar, ela pode acrescentar uma cenoura ralada, uma beterraba, outros nutrientes para não ficar só no pão e no atum. E a gente faz uma abordagem focada na saúde mesmo. E a gente desenvolve e envolve o paciente e damos orientações a ele sobre as escolhas do alimento. Nós pesquisamos sobre históricos familiar, o contexto social dele, como eu havia dito, onde ele mora, o acesso aos alimentos, né? E não sem deixar de lado os aspectos também psicológicos e os fisiológicos, porque muita gente tem pacientes também que procuram nutricionista para ganhar peso, e é muito mais difícil em busca de ganho de peso do que de perda de peso. Então, a gente tem que envolver o psicológico junto, perguntar
o que mais está trazendo isso para ela não chegar no objetivo dela. Então, o psicológico também precisa ter muita atenção, que não é só quando eu descobri a terapia nutricional, eu vi que era ali que estava o meu chamado, porque não é só prescrever uma dieta, é dar atenção ao paciente no que ele busca, né? Porque a nossa vida já é tão pesada, a gente já vai atrás de tantos objetivos, que a alimentação é um momento que eu quero que seja prazeroso, agradável, não olhar esse prato de alface, tomate, frango com batata doce, não aguento mais. Não é isso. É um momento que a pessoa espera para se alimentar, porque sabe que vai ter um prazer à alimentação. Pode mudar, Lili. E como a nutricionista atua, né? Qual é a nossa função? A nossa função básica é avaliar o seu organismo de pessoa e todas as necessidades calóricas. A minha necessidade calórica não é igual à da Lili, à da Lourdinha, à da Vitória, à da Adri, é diferente. Tem um contexto de rotina diferente. E aí, depois que a gente analisa tudo isso, a gente faz dietas personalizadas, de acordo com cada paciente, de acordo com cada objetivo, de acordo com cada gosto. Não é somente, de novo, que eu já vi muito isso, puxar a receita da gaveta e dar, vai lá e faz. Ou olhar numa revista, olhar a dieta da moda. Eu, quando fazia faculdade, estava muito em dieta da USP, a dieta do arroz, a dieta da lua, e aí você acaba cortando muitos nutrientes. Hoje eu estava conversando com uma colega e falando sobre o jejum intermitente, né? Que é uma dieta que você faz, você tem uma janela de jejum de 8 horas, 12 horas, e passa o restante do dia, ou 8 ou 6 horas, se alimentando. Mas muitas das vezes você passa 16 horas sem comer e quando você quer comer o mundo, né? E isso também não é indicado, porque o jejum intermitente não é para um longo prazo, é para momentos especiais, mas a gente precisa para ver e analisar o objetivo. O jejum intermitente não é indicado para todos os casos, para todas as pessoas. Muitas das vezes a gente atende as pessoas que estão obcecadas por peso, obcecadas por academia, muitas vezes a gente não percebe e ela pode ter um distúrbio de imagem. Então, a gente aplicar dietas mais rígidas acaba prejudicando a saúde da pessoa. Então, a gente tem que atender cada caso muito especial, com muito cuidado e muito carinho. E conforme a cada necessidade é individual. A gente define um programa nutricional, acompanha os resultados, pede retorno. No projeto, eu acredito que vai ser um tratamento mais longo, né? Hoje nós atendemos em torno de o paciente volta, nós atendemos 2 vezes e volta mais uma vez num prazo de 45 dias. Mas isso não é, a gente acaba não vendo um resultado, porque a gente não acompanha. Chega o prazo de 45 dias, a pessoa já vai para outro caminho. A gente precisa ensinar a pessoa a se reeducar, saber se alimentar, porque eu posso prescrever uma dieta, mas eu não ensinei ela a comer depois dessa dieta. Eu posso ensinar ela, mostrar, prescrever um jejum intermitente por 15 dias, porém, depois desses 15 dias, ela vai voltar à alimentação que ela fazia antes de ir no consultório, antes de ser diagnosticada. Então, a reeducação alimentar é muito importante. Reeducação alimentar, no meu ver, eu acho mais importante do que uma dieta, porque no momento que você precisar restringir algum alimento ou alguma caloria na sua alimentação, você vai saber voltar, porque você está reeducada na alimentação. Muitas das vezes, na minha adolescência, eu via muito a minha irmã fazer dieta. Então, ela fazia dieta por
semanas, e quando voltava, engordava muito, né? E isso acabava o psicológico dela sendo muito abalado. Quando ela fez a cirurgia bariátrica, ela não estava com o psicológico dela tratado. E a cirurgia bariátrica nela não funcionou, porque ela não fazia o que a nutricionista pedia, ela não achava importante o que a nutricionista pedia. Então, o acompanhamento psicológico em todos os casos, eu acredito que a nutrição, tanto o psicólogo e a nutricionista na faculdade, deveria ser 2 anos de psicologia com nutrição e nutrição com psicologia. Porque em qualquer ramo que você vai trabalhar, até com a nutrição infantil, você precisa trabalhar isso nas crianças, porque as crianças, elas rejeitam muito os alimentos, né? Ela olha a cor, olha o jeito, e ela, dependendo da forma que você oferece, ela não vai aceitar. E muitos adultos, hoje eu vejo, que têm paladar infantil. Eu conversei com uma professora esses dias e ela me dizendo a alimentação dela, me informando que ela tem muito paladar infantil, que ela gosta de... Ela já tem filho, acho que já está em torno dos 40 anos, e ela gosta de batata frita, refrigerante, pipoca, sorvete. E aí, conforme a gente vai crescendo, nossos hábitos alimentares, nossas preferências vão sendo trocadas. Hoje em dia, a gente diminui na infância, a gente gostava de muito doce, hoje a gente troca por mais uma fruta. Eu lembro que eu comia muito chiclete, hoje eu já não faço tanto uso, né? Não como tanto. E aí a gente vai trocando, mas se a gente não tiver também o acompanhamento psicológico, a gente não consegue notar que a nossa alimentação não está de acordo. A gente muitas vezes, pela alimentação sempre ficar em segundo plano, a gente não dá essa atenção necessária. A reunião. E aí, nós temos qual a relação da psicologia com a nutrição, né? É muito essa conexão do alimento com a saúde mental. Se eu estou bem fisicamente, eu me preocupo com a alimentação para ficar bem fisicamente. Se eu me vejo acima do peso, eu me preocupo com a alimentação. Se eu tenho uma diabetes, alguma outra coisa, né, tem distúrbios muito ligados com a saúde mental e alimentação. Nós temos a anorexia, nós temos a bulimia, que também é muito voltado à alimentação e o psicológico da pessoa. Muitas modelos passaram por isso, né? Depois de muitas doenças, muitas mortes, muitas depressões, as modelos acabam sendo acompanhadas para que não tenha esse problema da alimentação com, com as emoções delas. E o nosso estado psicológico, ele altera muito com os nossos hábitos alimentares. Se a gente perceber alguma situação de felicidade, de conquistar alguma coisa, a gente sempre quer comemorar com churrasco, saindo com as amigas, sempre a alimentação está envolvida em um momento, tanto de felicidade quanto de tristeza. Eu lembro que na adolescência minhas amigas falavam quando estava triste comia muito doce, ou a gente também na TPM, a gente acaba comendo muito doce por aspectos hormonais, né? Então, o nosso estado emocional também interfere na alimentação. Geralmente, quando a gente acaba ficando triste, algumas pessoas comem demais, outras não querem comer, outras ficam os dias sem comer também. E a nutrição e a saúde mental andam sempre junto, em parceria. Pois uma nutrição adequada faz parte da prevenção de doenças crônicas e degenerativas. Alguns alimentos são capazes de estimular o raciocínio, melhorar a memória, o bom humor. Então, tem alimentos que são específicos para os nutrientes, vão dar aquele gás para você. Se a gente vê um atleta, né, que ele precisa, o jogador de futebol, que ele precisa muitas vezes dar impulsos muito rápido, a gente vê que a alimentação dele é rica em carboidrato.
para poder dar energia muito rápido na hora que ele vai chutar a bola, vai correr atrás da bola. E ele previne, e a alimentação saudável vai prevenir muita coisa na nossa saúde. Eu esqueci, quando a gente está envelhecendo, não é TP, menopausa, desculpa. A alimentação também vai prevenir a menopausa, previne outras doenças que podem vir por falta de alimentação correta. E a terapia nutricional vai ajudar você em quê, né? Eu entendi o que a profissional, o que a nutricionista vai fazer, qual é a função dela nesse meu momento que eu preciso de ajuda, não só de ajuda, mas para a vida toda. E a terapia nutricional, o que ela vai te ajudar? A gente vai avaliar as suas necessidades, mas para uma reeducação alimentar, ver o que é necessário, mas ela vai melhorar muito o seu ganho de massa, mas isso a gente avalia. Se precisar ganhar peso também, a gente faz uma dieta prescrita com ganho de peso. Ela regula melhor o intestino. Quem tem intestino preso, muitas vezes, se a gente observar a alimentação, é por falta de fibra, por falta de ingestão de água. Ela fortalece nosso sistema imunológico também, então a gente fica imune a algumas doenças, né? Algumas gripes, algumas. Eu tinha problema quando estava na faculdade, que eu estava muito nervosa, eu tinha muito problema de imunidade baixa, aí a minha boca estourava, então eu percebia que quando eu me alimentava melhor, minha imunidade melhorava. A gente retarda o envelhecimento, né? Melhora o nosso sono e reduz a queda de cabelo, a quebra de unha, o ressecamento na pele. Isso ajuda muito. E a gente, junto com o paciente, vai escolher os produtos, né, os alimentos de melhor qualidade para ele, os melhores alimentos. Eu gosto de comer só pão, mas tem o pão integral, tem o pão de queijo, tem uma tapioca, então a gente vai dar diversos leques para ele poder escolher o melhor alimento, a melhor textura, o que ele gosta de comer, mas dando outras opções para ele, para que os objetivos do tratamento sejam alcançados e para que ele não tenha nenhum problema de a nutricionista me passou tal coisa, eu não consegui fazer porque eu não acho na minha cidade. Eu já vi dietas que as nutricionistas prescreviam salmão, alcachofra, alcaparras, como se a gente tivesse acesso todos os dias, né? Então, a gente pode ter acesso a uma alimentação que algumas pessoas consideram básica, mas é muito cheia de nutriente. Nós temos o arroz e o feijão, que é um parceiro muito grande, né? Que um complementa o outro. É igual a Lili para mim. A Lili é o meu arroz com feijão, que ela me complementa. Cada pedacinho de vocês é meu arroz com feijão que me complementa. Se eu estou aqui, é porque cada um de vocês acreditou em mim. E a gente tem uma dúvida de que eu não consigo ter uma alimentação saudável porque eu acho muito caro. Se eu for numa nutricionista que me prescreve só salmão, alcachofra, alcaparra, cogumelo da Índia, eu não tenho acesso a esses alimentos, né? Mas não é muito caro, porque a gente consegue planejar as nossas refeições equilibradas com os alimentos que a gente tem. Então, uma dica que fica para vocês é sempre planejar antes suas refeições, né? Fazer marmitinhas, ir no mercado e comprar uma quantidade que dê para a semana, porque hoje em dia comer fora acaba saindo muito caro, muito mais caro
do que fazer os alimentos em casa. E tem alguns alimentos, alguns não, né, praticamente todos, que a gente pode congelar, reservar por mais tempo na geladeira, e eu gosto muito de cozinhar, então muitas pessoas pode ser que tenham uma aversão a cozinhar, mas hoje nós temos muito acesso às marmitas fits, né. E cozinhar, para mim, é um momento de muito prazer, é um momento de terapia, é um momento que eu estou cuidando de mim, que eu estou cuidando da minha família. Então, essa parte de preparação dos alimentos é muito bacana também, porque a gente escolhe cada alimento, a gente combina um alimento com outro, então isso também a gente está dando uma atenção para a gente está voltando a alimentação para o nosso cuidado. E cozinhar em casa, para mim, é muito prazeroso. E a gente pode ter escolhas, a proteína é muito importante, né, eu falei de carboidrato, que é uma fonte de energia, a gente encontra nas, batata, arroz, aonde tem farinha, nós encontramos, que é feito de farinha, nós encontramos o carboidrato. E a proteína, quando a gente fala em proteína, automaticamente a gente já pensa em carne, carne bovina, né? Mas a gente encontra em frango, em peixe, em alguns grãos também são ricos em proteína. Nós temos a quinoa, né, que também é um grãozinho que vem lá do Peru e ela é rica de todos os nutrientes que nós precisamos. Ela acaba não sendo de fácil acesso, mas em casas naturais, ela é ótima para a gente acrescentar na nossa alimentação, numa salada, na salada de fruta. E a gente precisa também evitar os alimentos processados, mas só que os alimentos processados são um grande vilão da nossa alimentação, porque eles acabam sendo mais rápidos de fazer. Um miojo em 3 minutos, uma lasanha congelada, um queijinho no meio do pão derretido. Então, a salsicha com um molho. Esses alimentos processados, eles são, extremamente cheio de químicas, o alimento natural vai me dar mais nutriente. O processado, ele para veio para facilitar a vida moderna, né. É muito mais fácil colocar uma lasanha 10 minutos no forno do que preparar ela para minha família em 1 hora. Então, o alimento processado, ele é muito ágil na nossa vida, mas ele não traz muitos benefícios em alto consumo. Consumir salsicha todo dia, linguiça todo dia, miojo todo dia, isso não é bom para a nossa saúde. Então a gente tem que evitar ao máximo, dar mais atenção para os alimentos naturais do que para os alimentos processados. E nunca, gente, nunca pense que a nutricionista, ou psicólogo, ou psiquiatra não é importante na nossa vida. Por muitos anos, eu evitei de ir ao psicólogo, porque eu achava que não precisava, até eu ter uma perca muito grande na minha vida e ver que essa perca da minha amiga era só a pontinha do iceberg, que tinha muita coisa para poder curar. E a alimentação me ajudou muito a retomar, eh, a a linha da minha vida, sabe, poder me encontrar novamente. E na pandemia eu tive encontro comigo mesmo, aonde eu voltei a gostar de cozinhar, aonde eu me alimentei melhor, e muitas das vezes a gente é profissional, eu sou nutricionista, mas pode ser que eu não tenha a visão que outra nutricionista tenha. Então, eu, como nutricionista, posso procurar outro nutricionista, pedir ajuda de outro profissional para arrumar minha alimentação. Então, nunca deixe de procurar alguém para conversar conversar da sua alimentação, que ela é extremamente importante, porque eu já ouvi uma frase uma vez que a gente é aquilo que a gente come. Então, que a gente possa analisar hoje o que a gente está se alimentando.
se a gente está dando essa atenção aos alimentos, né? Quem mora sozinha, eu já morei um tempo sozinha, e eu não queria gastar muito tempo com, né, preparando alimentos, tendo uma refeição saudável, então eu partia para o que era mais fácil. Hoje, eu tenho uma família, graças a Deus, muito abençoada, e eu sinto o prazer de fornecer uma alimentação saudável a eles, né, e também, claro que comer um chocolate, uma besteirinha de vez em quando, não tem problema nenhum, mas que isso não seja um hábito do dia que eu tiver mal, querer descontar só numa lata de leite condensado, ou descontar em 1 quilo de carne, e esquecer das outras coisas que a gente tem. E a gente precisa se cuidar do nosso corpo, da nossa mente, e junto com os nossos hábitos saudáveis, tanto mentalmente quanto alimentar, vai ajudar a gente viver muito mais. E é muito bom quando a gente está em paz, né, com a nossa vida, com a mente tranquila e a alimentação tranquila também. Isso é muito bom, isso dá um alívio, dá uma calma, uma paz para a nossa alma. E assim eu encerro essa palestra maravilhosa, que eu estou muito feliz, eu não sabia que eu sabia de tudo isso. E vocês que quiserem fazer alguma pergunta, está aberto para perguntas. É isso, Lili? Exato. Vou parar de compartilhar para a gente voltar aqui para a tela. Eu acho que foi muito importante, assim, como pode, né? Você estava falando e minha cabeça ela ficou a milhão aí em relação a vários pontos, como, por exemplo, quando você entrou, né? Alimentação é caro, mas na hora de comprar um Doritos que tá R$ 20 lá no mercado, ninguém fala que é caro. Vai lá e compra. Ou fala assim, nossa, que caro, mas compra. Não deixa de comprar. Aí, se você tiver que comprar uma caixinha de morango que tá 8 ou 10 reais, você acha um absurdo. E aí É, você não compra. mas Eu pagar R$ 5 no Doritos e cheio de conservante. E, né, tipo assim, e eu falo, eu gosto muito, quem me acompanha sabe, eu amo minhas marmitinhas fitness, eu amo cozinhar, para mim é total terapêutico, eu acho que é amor comigo mesma, e eu não tenho paladar infantil, então isso já facilita muito, né? Aí você estava falando, por exemplo, sobre os doces, né? Quantos doces existem que a gente também pode consumir de forma saudável? Doce de leite é extremamente saudável. Você não vai comer um pote de doce de leite, mas você pode comer o doce de leite ao invés de você comer um chocolate extremamente hidrogenado, cheio de gordura vegetal, que não é chocolate. A gente acredita que é chocolate porque foi condicionado a isso. Então, quando você estava apresentando ali, minha cabeça ficou a milhão, assim, porque é, nosso organismo inflamado, a gente não tem produtividade, a gente tem excesso de cansaço, a gente não vai fazer exercício físico, a gente não vai ter força de vontade para fazer nada, a roupa não cai bem, e aqui, hoje eu acho que só tem meninas, então isso acaba sendo mais latente, porque o físico e o estético, ele acaba tendo um peso sobre isso, ou você se sente gorda demais, ou magra demais, ou dentro de um padrão demais, ou fora do padrão demais, e você adoece psicologicamente, aí você já não come, não, meu, é um looping infinito, né? E aí, quando você vê, você tá realmente sem forças, mas não é uma força física, é nutricional, e que faz muito sentido, e a gente não leva a sério, né? A necessidade disso. E eu estava conversando com a doutora Isabela ontem, e a gente falou justamente sobre isso, né? Sobre a necessidade do que você abordou hoje sobre o trabalho em conjunto, multidisciplinar, porque não adianta nada a Júlia ficar ali, olha, você precisa comer, você precisa sair para tomar sol, você precisa fazer um exercício físico, e a pessoa ela não come, né? A pessoa ela não tem alimentação. E aí eu vou além, tipo, eu não sei cozinhar.
Meu, hoje tem lugares que vendem as marmitinhas fitness que você falou por 17, 18 reais a unidade. Hoje você não come na rua por 17 reais. Hoje a gente não come com menos que 20 reais em nenhum lugar. Nem E no nem só quilo. também, porque eles vão oferecer aquilo que está mais barato em custo. É mais barato e mais prático para mim oferecer uma comida mais gordurosa do que oferecer uma carne mais magra. Então, geralmente, quando eu estou com muita fome, eu quero ir para o mais rápido e o mais barato, quando você se alimenta fora de casa, né? Exatamente. Como é que tá o chat aqui? Oi, Mai, meu amor, você ainda tá aí? Beijo. Ah lá, ali, elogio. Gratificante poder ver vocês e matar essas saudades. Ver a sua evolução é surreal, cara. Parabéns, te amo. Viu Quem? como a Adri? Ah, um beijo, lindona. Ó, tem uma pergunta aqui. Lisandra, e sobre os suplementos, o que que você acha? Eu acho, Suplementação alimentar. eu acho muito bacana, essencial e necessário, mas precisa de uma avaliação individual, porque cada, né, novamente, indivíduo tem a sua necessidade. Então, se for um atleta, tem essa suplementação, porque ele não consegue atingir tudo que ele precisa por conta do gasto do esforço físico que ele faz muito alto. Mas precisa de um exame de sangue para saber se tem anemia, como está o ferro, para entrar com suplementação. Então, suplementação é indicado após você fazer exame de sangue. Antes disso, não é indicado, porque eu posso te dar uma dose muito alta daquilo que você nem precisa. E isso pode trazer danos para a sua saúde. Então, muitas vezes, você está com quadro de anemia, que na alimentação você consegue adequar isso. Eu posso te dar um suplemento, tanto na academia, muitas das vezes você vai na academia, a pessoa já quer whey protein, um, o creatina, né? Mas muitas das vezes eles não vão para nutricionista porque já tem educador físico dizendo, ó, já tomei isso, cara, então pode tomar. Então, não é indicado somente quando você tem uma avaliação e o exame de sangue na mão para poder ver todos esses níveis, porque senão pode te suplementar mais e você pode ter um excesso de nutriente no seu organismo que não é legal. Quando eu fiz uma dieta prescrita, tinha muita coisa amarela, muita abóbora, mamão, cenoura, não tinha equilíbrio. Quando eu fui ver, minha mão estava extremamente amarela. E a minha mãe correu comigo no Tinha que hospital. A fazer gente icterícia, da Band icterícia, né? Ela tava com é, banho de luz velha. é. Então, a suplementação é muito bacana quando você tem necessidades nutricionais, mas precisa de exame de sangue e uma avaliação com o médico se ele achar necessário. Aí a suplementação, ok, mas a suplementação que você vai na academia ou vê sua colega tomando porque é legal, aí não é recomendado, porque a gente não sabe da sua necessidade, né, nutricional. A Gabizinha fez um comentário aqui e eu nem tinha visto, eu ia falar dela como exemplo, né? Que ela falou assim: a alimentação influencia demais em nossas vidas. Com a reeducação, consegui sair do estado pré-diabético e estou levando uma vida muito melhor. Gente, se vocês puderem depois olhar lá o Naturalizar, que foi o podcast que eu participei, que é da Gabi, a evolução surreal dela, porque ela era fortinha, ela era tipo a Lilizinha bochechuda aqui, ó, e a bichinha deu uma emagrecida, tá numa vida totalmente saudável, virou marmiteira, né? E assim, não é um processo fácil. Fala um pouquinho aí pra gente, Gabi. Oi, me ouvindo? Sim. Então, primeiro quero parabenizar a Lisandra, muito bom conteúdo. Eu acho que a alimentação está em um dos principais pilares da nossa vida, né? Então, eu vou falar um pouquinho da minha história, que eu vou falar melhor mais para frente, mas só para vocês terem uma ideia de como a alimentação interfere muito em qualquer resultado que a gente possa ter.
Então, ano passado, isso fez exatamente um ano nesse mês, que até minha nutricionista passou para mim. Ano passado eu estava pesando 79 quilos. Eu nunca cheguei nesse peso, até porque eu sou titiquinha, eu tenho 1,59, então 79 quilos não estava legal. Só que eu não via nenhum problema nisso. Eu só vi problema quando eu fiz um exame, e eu já estudava biomedicina, então eu vi o exame, e aí no exame constou que eu estava pré-diabética. E aí eu falei, caraca, 20 anos pré-diabética, né? Meus pais foram ter diabetes agora, né? Depois dos 50, e eu aqui com 20, destruída, né? Aí eu falei, não, calma aí, vamos retomar, alguma coisa tá fugindo um pouquinho. E claro que aí eu comecei a perceber algumas outras coisas, e como a Lili falou, para nós que somos mulheres, interfere muito na estética também, né? Então eu comecei a reparar que eu não usava mais calça jeans, de jeito nenhum, porque calça jeans não entrava. E aí eu comecei a comprar muita calça leg, muitas essas calças que estica, tudo que estica tá ótimo, né? Eu colocava e tava tudo certo. E aí, uma nutricionista, fiz todo um processo com acompanhamento de profissionais. Não fiz sozinha, porque o que a Elisandra falou é super real. Não façam sozinhos. Ai, minha amiga faz isso e funciona. Não, seu organismo é diferente. Então, você precisa de um profissional para você. E aí, eu comecei com o processo de reeducação alimentar. Eu tinha compulsão por doce. Com a reeducação alimentar, eu consegui dar uma controlada muito boa nisso. E aprendi a trocar algumas coisas. Então, assim, você tá com muita vontade de comer um doce, por que não uma fruta que traz uma saciedade? Ou coloca canela no seu no seu café em vez do açúcar. Algumas dicas que foram me ajudando, né? Então, hoje eu eliminei 12 quilos só com a reeducação alimentar. Ainda vou tomar vergonha na minha cara e fazer exercício físico, mas com a reeducação alimentar mudou bastante e não estou mais pré-diabética. Então, hoje eu tenho a glicemia controladíssima, como uma pessoa da minha idade teria mesmo, uma pessoa que se cuida. E aí, lógico que a gente dá umas escapadinhas, mas o foco principal já está tudo organizadinho. E essa reeducação eu acho que é importante, porque aí a gente pode se permitir comer uma pizza quando os amigos forem comer pizza, que isso não vai impactar na nossa vida, né? E eu percebi também aí com o decorrer desse tempo que eu tenho caminhado com algumas pessoas que têm uma depressão, têm ansiedade, ou elas estão no extremo do comer porque está ansioso, ou elas deixam de ter um ciclo de relacionamento interpessoal porque elas não se encaixam mais naquilo. Então, ela não vai comer porque ela está obesa, ela não vai comer porque ela está feia, ela não vai comer porque ela não está legal, ela não vai porque as pessoas vão falar, nossa, você engordou, fazia tempo que você... E a pessoa, ela entra num mundinho que ela adoece. E aí é muito mais difícil a gente caminhar, né? Então, o nutricionista, ele é importante só para quem quer emagrecer? Não. A Cíntia, que é a minha amiga, que hoje ela não tá aqui, mas a Cíntia, ela é o tipo de pessoa que ela tá hard na nutrólogo, nutricionista, no psicólogo, que ela quer virar bodybuilder, ela quer virar fortuna, academia, alimentação, a quantidade de nutrientes e proteínas que ela precisa, o quanto que ela precisa gastar. Então, são extremos, né? Eu quero ficar extremamente forte, eu quero emagrecer bastante, eu quero sair de uma ansiedade, eu quero controlar uma depressão. Eu quero saber o que que eu faço, como é que eu me controlo. Como que eu, por exemplo, acho que a Nirla falou que o filho dela tem problema com o paladar, e a Amanda também mencionou isso, e a gente não tem acesso a isso. A gente, eu não tenho acesso, eu não gosto, eu não fui inserido, e depois de velho é muito mais difícil a gente começar do zero, né, com a alimentação, mas a ajuda profissional, ela vai ajudar a trazer, né, Li, eu acho que você pode até me dizer isso com mais assertividade, coisas que lembrem mais o meu paladar infantil para eu começar a desmamar dele, né? Então, o Isso, que é que ela gosta, né? como a Gabi falou, a compulsão dela por doce, ela aprendeu a fazer a troca para outros alimentos. Então, na terapia mesmo, nutricional, a gente vai avaliar essa alimentação, a dificuldade que a pessoa tem de ingerir novos alimentos. Uma mãe me procurou esses dias desesperada, porque o filho tem 15 anos,
e ele só come, há 15 anos, ele só come, acho que é purê de batata e bife. Não, batata frita e bife, arroz e feijão. Aí eu falei, não, mas a senhora precisa urgentemente colocar outros nutrientes na alimentação dele, né? Ele está com 15 anos, sobrepeso, pré-diabético também, e aí quando eu apresentei a proposta para ela da nutrição, ela preferiu deixar só na academia, e não sentiu essa necessidade, mesmo explicando como funcionava, e a ingestão de novos, aí ela, mas ele não come nada, vai ser difícil. Falei, então, é uma conversa, é tempo, não é na primeira consulta que ele já vai sair no mercado, já vai fazer a feira da semana, é igual a gente quando começa a fazer uma faculdade. Eu só fui entender, me formei depois de 4 anos. Saí profissional não, né? Saí com certificado depois de 4 anos. E levou um tempo para eu ficar profissional. A alimentação, você também leva um tempo para você descobrir, para você se dar a chance. Na verdade, o primeiro passo é se dar a chance para conhecer novos alimentos. E tá tudo bem também se eu falar experimenta uma cenoura e você não gostar. Tá tudo bem, a Vamos pro nutricionista próximo, né? vamos lá, outro abóbora. Ai, não gostei também. A diversidade que a gente tem de alimentos, principalmente no Brasil, é enorme, é gigante. Então, eu consigo encontrar o mesmo nutriente em outro alimento. Ah, eu preciso de vitamina A. Não foi na cenoura? Vai em outro alimento. Eu não gosto de cenoura cozida, mas eu consigo comer a crua. Legal também. Então, essas experiências que a gente precisa ter, estar também disposto, porque eu ir para nutricionista para não ter, não que a gente quer que você aprenda a se alimentar melhor, não que é obrigação você ter que ingerir uma coisa que você não gosta, mas os testes vale a pena. Não gosto de beterraba ralada, mas eu gosto da cozida, ou eu não gosto de abóbora, mas em purê porque muita das vezes a pessoa não gosta da textura. É igual bala de goma, tem pessoas que amam bala fina e bala de goma, mas a textura eu não gosto. E textura é uma coisa muito louca, né? Porque textura já vem da infância. A gente Sim, sempre come, ou as pessoas elas acabam enjoando e não conseguem ver nada que é purê, porque comeu muito desde sempre, aquilo tudo muito amassadinho, porque escondia. Por isso que eu sou super contra a inserção de alimentos triturados, moídos e escondidos, porque senão a pessoa, quando vai conhecer um diferente, ela não vai se permitir conhecer. E isso, ele vira um trauma mesmo alimentar, né? A pessoa esconde tanto que aí a criança, ela acredita que ela não gosta e ela cresce enganada. Então, assim, mas você já deu, sei lá, beterraba? Não, eu sempre fiz no feijão, porque o importante é o nutriente. Mas você nunca ofereceu beterraba? Não, para quê? Ele não vai gostar. Aí você nunca fala, ofereceu? né? Tipo, e eu falo porque assim, eu desde muito pequenininha, minha avó, eu lembro muito da minha avó falando que eu com 3 anos de idade, eu entrava na casa dela com as perninhas gordinhas assim, e falava, vó, quero muito comer salada de repolho. Aí eu sentava no sofá e eu comia uma bacia de salada de repolho com tomate, eu amava, e ela falava, meu Deus, essa menina não é normal, ela come salada como se ela estivesse comendo chocolate. Mas porque a minha mãe sempre, né, tentou e me ofereceu muito. Ah, cá é ótimo, muito eu odeio beterraba, cenoura e afins. Por isso, porque era escondido, entendeu? E aí você falou, por exemplo, às vezes o ralado. O ralado a pessoa não sente, porque não é a mesma intensidade de doçura quando você cozinha. Ele tem uma textura mais croque, às vezes fica melhor, tipo, é mais aceitável. Por exemplo, eu cozinho e tenho a Giovana, né? A Giovana sempre comenta. A Giovana, eu brinco que a Gil, ela vai me matar quando ela ouvir isso, mas eu chamo ela do nojinho, do divertidamente. Tudo ela tá. Blé, blé, tudo ela faz cara de nojo, porque ela é muito seletiva, ela não come nada.
E aí ela fala assim, Tia Lili, toda vez que eu vejo as suas marmitas no almoço, eu falo, um dia eu preciso aprender a comer para comer uma comida da Tia Lili. Porque eu recebo esse feedback muito no Instagram, por exemplo. Nossa, sua comida tá com uma cara tão boa que dá vontade. E é isso, a gente come feio, por isso que não dá vontade. Quem falou que a comida precisa ser feia, né? Ela não precisa ser feia. A comida colorida, ela vai te trazer uma alegria para o organismo, vai te trazer desejo de comer melhor, ele vai te impulsionar a viver dias mais alegres. Então, se permitam, o que a Lisandra falou lá no começo sobre o acompanhamento contínuo, mais prolongado, eu acho que vai ser fundamental, principalmente aqui no projeto, porque às vezes a gente vai lá no convênio, a gente faz 1, 2 acompanhamentos, não continua, não vê evolução, não conhece dos alimentos. A Amanda mencionou que ela precisa de reeducação alimentar. O pessoal perguntou muito sobre suplementação, isso me lembrou muito, não sei se vocês chegaram a ver, eu sigo o Dr. Baracardi, e ele postou essa semana da influencer que faleceu porque ela tomou 2 litros de água em 20 minutos. Porque ela tinha uma dieta extremamente rigorosa, vegana, não comia nada, e aí deu efeito contrário, tipo, ela não aguentou e o excesso da água deu ruim no organismo dela. Então, assim, você fala, mas é água, então eu não tenho que beber água? Não, você tem que entender quem é você, quais são os alimentos, o que que ele tem, o que está faltando, se eu preciso suplementar, eu não preciso suplementar. Lá no meu serviço, por exemplo, todo mundo toma bendita da vitamina D. Eu não posso tomar vitamina D porque a minha vitamina D é alta. E eu também trabalho em escritório, mas eu vivo o quê? De blusa de fora, ombro de fora. E eu tomo muito sol no ombro. E a gente não sabe que a vitamina D ela vem pelo ombro. Você pode tomar no corpo inteiro. Se você não tomar no ombro, você não tem a suplementação. Então, olha quais são detalhes. Eu não sabia disso, porque eu questionei. Eu falei, mas por quê? Falei para minha médica, por que que eu tenho e ninguém, todo mundo está tomando, por que que eu não posso tomar? Ela falou, Lili, você toma vitamina, o sol exatamente onde você precisa. E você não precisa de suplementação. Se você tomar em excesso, vai te desencadear uma outra consequência. E aí você fala assim, eu vou tomar uma mas lá na academia o pessoal indicou, tá todo mundo tomando suplemento X porque é ótimo. E aí você tem uma insuficiência de um órgão, você fica com uma sequela de alguma outra coisa. Então, que a gente realmente possa aprender, que vocês possam usar bastante aí a Lisandra, com a parceria com as meninas aí da área de psicologia, para que a gente possa atender a todos os pilares, né, da nossa vida. Fico muito feliz, eu agradeço muito aí o encontro de hoje. Tivemos um encontro mais curtinho, mas eu tenho certeza que foi um encontro produtivo. A gente não precisa, às vezes, ficar tanto tempo para que as coisas aconteçam e sejam eficientes. Semana que vem nós vamos ter uma palestra muito importante, que é com a doutora Isabela Lacorte, perdão, ela vai entrando para o nosso time, ela vai ser a psiquiatra aqui do projeto. Ela é uma menina e vocês vão se apaixonar. Ela tem uma visão muito massa sobre a psiquiatria, sobre a necessidade de você ter um atendimento multidisciplinar. Então, ela não tem uma visão aí que às vezes a gente já classifica com psiquiatra de uma forma errada. Então, eu acho que semana que vem a gente vai ter mais um passozinho aí dentro dos pilares que a gente está tratando. Depois ainda vem a Gabizinha aí, a Gabi vai trazer para a gente sobre a identidade, né? Sobre a estética, o quanto isso pesa hoje para os jovens, para os pais, como que os pais vão lidar com essa dificuldade estética que hoje é tão cobrada nas redes sociais. E aí ela, como biomédica, ela vai trazer aí seu conhecimento, o dia a dia. A Gabi tem um podcast que é muito massa, ela traz muitas mulheres feras, então sigam ela lá, para mim é muito importante. Ela tem muito conteúdo legal, se vocês ficarem procurando lá, vocês vão ver bastante coisa produtiva, gente que trouxe muito conhecimento, então é um prazer ter a Gabi aqui comigo também na palestra, numa das nossas próximas da agenda, e eu só tenho a agradecer a todos vocês. Tem alguém que queira falar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Algo a ponderar? Fiquem à vontade. Lili, eu quero só te agradecer. Faz quase um ano que eu conheço a Lili
E com certeza o projeto Girassol foi o que eu falei lá no Instagram hoje, é para transformar vidas, né? E qualquer palestra, os momentos que tem de conversa aqui, com certeza vai agregar muito, tá agregando já. Eu estou gostando demais e que Deus continue te abençoando, te capacitando. E o Amém. Naturalizar, toda a Belga Produções está sempre de portas abertas para você, viu? Amém. Eu amo você, Gabizinha. Muito obrigada. Em breve a gente vai fazer um caos lá de podcast. Vou levar toda essa mulherada lá para falar. Pode vir, não tem problema. Como a gente vai fazer, eu não sei, mas pode vir. A gente arruma um jeito. Dia 20, olha, dia 20 faz um ano, né? Dia 20 mesmo? Dia 20 mesmo. No dia 20 faz um ano de podcast do Naturalizar, vai ter comemoração aí, estarei por aí, as meninas que estiverem em São Paulo vão arrastar comigo para a gente fazer parte disso, acho que é muito importante. E quem sabe aí qualquer dia desses a gente consegue levar o Naturalizar para outros estados, quando a gente começar a rodar aí o Brasil, levar você para fazer a parte de entrevista, de bate-papo, acho que vai ser muito massa. Vai ser maravilhoso. Gratidão, viu? Amo você. Meus amores, muito obrigada. Vou salvar, vou encerrar a gravação, depois eu compartilho o link com vocês, quem quiser assistir de novo, quem precisar pode chamar a Lisandra está disponível, tanto quanto eu, quanto a Júlia, quanto a Lourdes, quanto a Amandinha, a Day, a Vitória, todo mundo aí do projeto que vocês precisarem, não hesitem, não esqueçam, vocês nunca estão sozinhas, não importa o que a gente passe, a gente está aqui para sustentar o outro e a gente caminhar juntos até que a gente possa alcançar a plenitude. Hoje, agora, o Jordan está aqui, gente, é sério, querendo invadir o computador. Que ele tá aqui, ó, parou de chover, dá pra gente já sair. Então, um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até semana que vem.